Olá, tudo bem? Você sabe quanto custa entrar com uma ação judicial? Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem quando vão me consultar e estão corretas, porque elas precisam saber se o benefício que elas buscam em uma determinada ação justifica os gastos que ela vai ter nesta ação. Bom, é importante saber que uma ação judicial ela tem despesas de naturezas diferentes. Eu vou explicar. Calma, não precisa ficar preocupado que eu vou explicar ponto a ponto. Vamos dividir as despesas, vamos colocar de forma genérica os custos do processo em 3 itens. O primeiro, que é muito importante, são os honorários do advogado, afinal de contas, todos nós temos nossas despesas. O outro item, vamos chamar genericamente de despesas processuais. E depois, por fim, os honorários de sucumbência. Vamos falar de cada um deles. O primeiro é o mais simples, é o valor que você vai pagar para o advogado que você contratou para fazer o seu processo. Ah, doutor, e quanto que é esse valor? Bom, isso vai depender de cada ação, porque tem ações mais complexas, outras mais simples. Vai depender do advogado, quanto que ele custa, aliás, quanto que ele cobra, quanto custa o tempo de trabalho dele. Então, isso é cada advogado que vai colocar o seu valor, cada profissional vai determinar. Então, esse é o primeiro item, são os honorários. O outro item são as despesas processuais. O que entra aí? São as despesas que você paga para o fórum, para o processo ou para o Estado. Estou colocando de forma bem simplificada para ficar mais claro de entender. Então, por exemplo, são as despesas com oficial de justiça, as despesas com citação, as despesas de cópias processuais, eventualmente, para fazer a expedição de ofício para algum lugar, as despesas de uma perícia, por exemplo, as despesas de recurso, as taxas judiciais. Então, são essas despesas que você paga para o processo. E, por fim, a última despesa, e essa despesa vai depender se você vai ter êxito ou não no processo. Se você não tiver êxito ou não tiver êxito total, você também é condenado a pagar uma parte de sucumbência para o advogado da outra parte. Então suponha que você entra com uma ação contra o Banco Itaú e você perde essa ação. Bom, você já pagou as despesas para o seu advogado, você também pagou algumas despesas no curso do processo e, por fim, você perdeu a ação. Você vai ser condenado, além de você não ganhar nada, você vai ser condenado a pagar a sucumbência. O que é isso? São os honorários para o advogado do Itaú. Bom, agora é importante fazer 2 observações. Essas despesas processuais, aquilo que eu falei de taxa para entrar com recurso, citação, despesas com oficial de justiça, isso vai depender, o valor disso vai depender se o processo é estadual ou federal. Primeira coisa. A outra coisa é que se você é pessoa física e se você declara que você não tem condições de pagar as despesas do processo, você fica isento tanto das despesas processuais quanto dos honorários de sucumbência. Significa que se o juiz reconhecer que você é pobre, e é esse o termo jurídico que se usa mesmo, é pobre, na acepção jurídica do termo, você não tem condições de bancar as despesas do processo, além de você não pagar por essas despesas, ao final o juiz até condena você a pagar os honorários de sucumbência da outra parte. Mas essa condenação fica suspensa porque você não tem condições de pagar. Bom, essas basicamente as despesas que integram a demanda judicial. Só uma observação final. Essa declaração de pobreza, ela vale para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, normalmente não vale, são raríssimas exceções, e por isso que eu nem toquei no assunto. Então, basicamente isso, é isso que você vai despender se você quiser entrar com uma ação judicial. Obrigado, até a próxima.